perdeu de virada pro Corinthians ontem no Mineirão. Mais de 55 mil pessoas no Gigante da Pampulha. A torcida do Corinthians também cantou muito. Keno fez um golaço aos 8 minutos do primeiro tempo. O Galo foi mais intenso na etapa inicial. Aí aquele segundo tempo que a gente já vinha conhecendo, né? O Atlético deixa o adversário jogar. Corinthians com 5 minutos, né? Acho que foi aos 36 e aos 41, assim, um intervalo muito pequeno, inclusive, entre os gols. O Fagner faz o cruzamento, o Fábio Santos empata de cabeça e depois o Giovani sofre um pênalti cometido pelo Alonso, pênalti convertido também pelo Fábio Santos, a lei do ex com 2-1. O Corinthians bateu o Atlético jogando no Mineirão, de Mara. É verdade, então vamos lá, né? Vamos ouvir o interino, o auxiliar técnico, já que o Cuca está chegando hoje à noite, né? A pessoa vem dirigindo aí, vai passar Fernão disse, vocês verem aí nas paradas, é o Cuca mesmo, tá, gente? O auxiliar técnico Lucas Gonçalves explicou como foi o trabalho para o jogo com o Corinthians e revelou que conversou com o técnico, sim, com o Cuca. Olha, realmente o período foi muito curto, né, pra gente trabalhar algumas situações, né? A gente teve 2 treinos e, na verdade, a gente teve um treino com o pessoal que tinha jogado outro jogo. Hoje tem muita conversa, tem a questão do vídeo, né, e natural isso, a gente corrigir e tentar melhorar algumas situações. Eu conversei com o Cuca, a gente tem uma relação muito próxima, até por tudo que a gente já viveu juntos, e ele me deixou com total autonomia para tomar as decisões, até porque disse que eu estava aqui no dia a dia, então seria com maior segurança as decisões que eu fosse tomar, e me deu total autonomia e confiança no nosso trabalho. É isso. Lucas Gonçalves, o técnico interino do Atlético, após a partida, né, entre Atlético e Corinthians, jogo de ontem lá no Mineirão, né, Di? Então vamos chamá-la, porque ela estava no Mineirão, sim, participou dessa coletiva, enfim, fez tudo lá também, o trabalho muito bacana dela. Boa tarde, seja bem-vinda, adoro, Giovana Pires. Oi, Gimara, muito boa tarde pra você, boa tarde pro Pedro Abílio e todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC desta segunda-feira. O Galo tinha tudo pra ganhar essa partida, né, Gimara? Ganhando, né, Giovana? Pois é. Eu queria te dizer isso. Aí eu não sei o que aconteceu, eu me lembro do Pedro Abílio na transmissão, o Pedro falou assim, eu não sei o que aconteceu, né, porque foi tudo tão rápido, aí né? depois que toma 2-1, vai pro ataque insanamente. E é o que o Pedro mesmo, o Lélio falou, Lélio não, né, o Daniel Seabra que tava comentando, falou, por que não joga assim o jogo inteiro, o Pedro né? Abílio. Ô, Pedro Abílio, alguém me explica, por favor? Pois é, falando sobre isso, né, foi até minha pergunta ontem, né, pro Lucas Gonçalves, o auxiliar técnico do Atlético, né, que foi interino ontem no jogo, o que é que dá para ser trabalhado para que o time consiga matar as partidas, né? Que o Galo vem tendo essa dificuldade há muito tempo. E ele falou uma coisa que eu achei importante, que foi sobre readquirir a confiança do grupo, né? Que vem bastante abalada, é claro, por conta desses resultados, talvez até não tanto os resultados em si, mas o jogo que não tem sido muito bonito de se ver, e a gente vem acompanhando aí. Mas o que deu para perceber ontem é que o time pelo menos está um pouco mais disposto e realmente a fim de fazer com que os resultados, os bons jogos voltem a acontecer. Como você mesmo falou, o Cuca é esperado hoje à noite aqui em Belo Horizonte. Amanhã deve ser apresentado oficialmente então pelo Atlético lá na Cidade do Galo. E aí vai ter uma semana inteira de treinamentos antes do jogo contra o Internacional no domingo, que é o próximo desafio do Galo. E isso acho que vai ter ser importante, porque nesse calendário apertado que a gente vive, até por conta da Copa do Mundo, né, que vai ser já em novembro, calendário encurtado, né, do Campeonato Brasileiro e das outras competições, essa folguinha é muito rara e só está acontecendo porque o Galo foi eliminado, né, na Copa do Brasil. Então o Atlético realmente vai ter essa semana e vai ter o técnico Cuca por lá, que conhece esse elenco, não conhece alguns jogadores, né, que foram os reforços que chegaram depois da saída dele em dezembro do ano passado. E aí eu quero saber de você, Pedro, de Mara, todo mundo que também está acompanhando a gente. Será que vai dar para trabalhar realmente? São poucos meses aí, a gente já está em reta final de temporada, não tem jeito. Mês que vem, já dia 3, tem o Palmeiras pela Libertadores, o jogo tão esperado. Será que vai dar para fazer alguma coisa com esse time para consertar tudo isso e que o Galo realmente consiga aparecer de novo aí entre os melhores do futebol brasileiro? Será que isso vai acontecer?
São 7 pontos hoje, né, de distância pro Palmeiras na liderança. E eu brincava ontem que, pelo que a gente conhece do Cuca, o Cuca acompanhou o jogo em casa, né? E, obviamente, eu imagino os olhos de Cuca acompanhando o que estava acontecendo. Ele deve ter levantado da cadeira ou do sofá, sei lá onde é que ele estava, e gritado: gente, que falta de concentração, como perde a concentração. Aquela história que a gente conhece muito do Cuca. Esse é o trabalho. Ô, Giovana, Pedro e todo mundo tá acompanhando a gente. Quando, né, você ouve isso, esse time tá, né, malzinho, não tá com a cabeça muito boa, eu tenho certeza que o torcedor pensa: mas como é que pode? Todo mundo experiente, só jogadorzaço, atuando na Europa e vende não sei o que, vai sentir o quê, né? Só que existe uma coisa que é do indivíduo, da pessoa, né? A questão psicológica, o começar, né, a ir mal, você já olha aquela cena e fala assim: vai começar tudo de novo. Isso influencia na questão física, que é muito clara no Atlético. Eu acho que dos times que a gente tem acompanhado, o cansaço que tem aparecido muito mais evidente em campo é o cansaço do Atlético. E aí, respondendo a sua pergunta, tem tempo sim, tem tempo no retorno, claro que tem, óbvio que tem, principalmente que você está trazendo um treinador que conhece muito bem a forma como o Atlético, na verdade, ele gere toda essa história, ele conhece o psicológico, ele trabalha bem. Talvez uma das principais características do Cuca, e a gente falava muito isso no ano passado, é essa mudança que ele dá pro time dele no intervalo. Ele consegue mudar o contexto do jogo ali no intervalo. Então, você imagine tendo o tempo ali para conversar. E outra coisa, o Cuca pode apostar, ele vai ficar lá na Cidade do Galo o tempo inteiro, 24 horas, a galera vai ter que ficar com ele. E ele vai para cima mesmo. Ele não ia aceitar, gente, um trabalho aí de praticamente 4 meses. Ele tem um contrato para a Copa do Mundo, ele vai estar nos comentários de uma das redes de TV. Ou seja, é por isso que o contrato é mais curto. Então, ele vai fazer o que ele puder. Se vai conseguir é uma outra questão, mas que o trabalho vai ser intenso nesse sentido de fazer com que esse time readquira confiança, aí você pode apostar. Quando o Lucas responde para a Giovana que precisa recuperar a confiança do grupo, é sinal de que isso foi perdido ao longo do trabalho do Turco. Claro. Então eu acho que a confiança, ela passa por algumas mudanças que foram tentadas para suprir as ausências, muitas que o Atlético teve ao longo desse período. Nós estamos aqui, por exemplo, diante de 2 ouvintes que participam com a gente, o Marcos Santos em Santa Luzia, falando que o Atlético jogou bem, tá argumentando aqui, mas o Galo jogou bem, fez um excelente primeiro tempo, inclusive teve chances de fazer 3 somente no primeiro tempo, acabou perdendo muitos gols. Já o Pedro Carvalho, que acompanha sempre a gente aqui no Super FC também, tá falando, 19 rodadas, ainda faltam 19 rodadas, né? Foi o comentário do Daniel Seabra ontem. A cada jogo bate um desânimo. Então nós temos um que enxerga essa possibilidade, mas outro que tá vendo que ainda falta muita coisa pro time acordar. Eu acho que já há uma postura um pouco diferente, os jogadores sabem, isso mexe com o brilho do cara, né? Poxa, derrubaram um treinador que a gente gostava. Todo mundo demonstrava gostar do Turco. Derrubaram o treinador porque a gente não tá desempenhando bem. Então vamos ver o que a gente consegue fazer, porque senão nós vamos perder a temporada. E o Hulk ontem foi muito claro nessa situação, né? Na zona mista ele fala, olha, a gente realmente precisa reencontrar o caminho, porque o Atlético ainda tem muito tempo. Ele até fala, vamos focar agora na Libertadores, né? O jogo contra o Palmeiras e tal. Com o Turco, e a gente já avisou isso, né, Giovana, o Pedro, todo mundo que acompanha a gente desde o início, tá jogando de forma diferente. Hoje ele tá um pouco mais atrás, a assistência passou a ser o foco dele muito mais do que chegar ali por fazer o gol, em virtude dessas situações que o Atlético passou, e é muito provável que com o Cuca e até pelos jogadores que chegaram e tudo mais, ele volte a atuar da forma como ele atuou o ano passado. O desgaste do Hulk, aliás, o aniversariante do dia, né? Parabéns para ele. Ele tem muito a ver também com essa condição de posição dele. E, obviamente, o Cuca sabe quem ele é e como joga. Concorda, Gil? Concordo, Didi. O Hulk, né, fazendo 36 anos hoje, e até falando sobre isso que você disse, sobre as assistências, o Hulk até tá no pior jejum dele dessa temporada. Já são 4 partidas sem balançar as redes.
em mais de um mês da última vez que ele fez gol, né, com bola rolando, né? Porque a última vez que ele fez, além desses 4 jogos, foi de pênalti. Então, realmente, o atacante do Galo também tá precisando readquirir essa confiança, eu acho. Talvez não seja só, de fato, posicionamento, mas acredito também, não sei em vocês, até quero ouvir depois, em relação até essa questão de arbitragem, né? O Hulk, ele tá tem reclamado muito, isso, tá muito preocupado com essas situações. Dentro de campo, a gente percebe que o tempo inteiro, qualquer chegadinha a mais que algum zagueiro ou outra pessoa, né, do time adversário chega nele um pouco diferente, ele já para, já reclama. Talvez ele esteja na bronca realmente com tudo isso que tem acontecido e tenha dificultado ele de jogar, de focar no trabalho dele, que é fazer gol, né? Não tem jeito. E nisso o Cuca também é importante, viu? Porque o que esse homem chama a responsabilidade pra ele, né? É ele ali, é ele que manda, e ele vai falar pra eles, ó, esquece isso é comigo. Tá aí, então. Cuca esperado hoje à noite aqui em Belo Horizonte. Amanhã deve ser apresentado na Cidade do Galo para realmente recomeçar esse trabalho que terminou em dezembro do ano passado, quando ele pediu para sair do clube. Valeu, daqui a pouco a Giovana volta com destaque. Curitiba e Cuiabá, 8